Irmãos, vamos abrir a palavra. Eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês hoje sobre essa questão da salvação, que eu vou terminar a live às 10h30. Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda a transgressão e desobediência e recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual começou a ser anunciada pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouvem, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Irmãos, você vê que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma noção, o escritor aos Hebreus, desculpe, irmãos, o escritor aos Hebreus vai nos dar uma noção da permanência. Veja que você vai ver a Bíblia nos convidando a preservar e manter uma comunhão com Deus para a preservação da salvação. Então veja que aqui no verso 1, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviamos delas. Olha o que a Bíblia diz. Nós devemos nos atentar com diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, para olha só, permanecer, para não nos desviarmos. E veja que no verso 4, o apóstolo Paulo o escritor aos Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelas que ouviram. E aí vem as manifestações do Espírito, que foi manifesto através da igreja. Então veja que a palavra ela vai nos falar sobre atentar, sobre não desviar, sobre permanecer. Aí quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, o que a Bíblia vai falar. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, olha o se aqui, ó, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então veja bem, o apóstolo Paulo agora escrevendo a 1 Coríntios, ele vai falar aos irmãos da igreja de Corinto a viver o evangelho, como eles receberam e permanecer nesse evangelho, pelo qual eles são salvos. Só que veja que aqui o apóstolo Paulo vai dizer algo muito forte. Se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então veja que a permanência, a atenção, o não olhar para a direita e para a esquerda, o permanecer na pureza do evangelho, existe não uma missão de Deus de nos salvar, mas de nós que temos a salvação, preservar
reter, vigiar, nos atentar com diligência para manter a salvação. Qual é o desejo de Deus, irmãos? O desejo de Deus é salvar. Tito capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo. Deus amou o cosmos, Deus amou todos os seres, que deu seu Filho unigênito. Qual é o desejo de Deus? Salvar a todos. Aí aqueles que são salvos pela palavra, qual é o nosso dever? Reter, atentar, vigiar e não se desviar do evangelho. Só que quando nós lemos a palavra, irmãos, o livro de Hebreus vai ser muito citado aqui. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 12 a 14 de Hebreus. Capítulo 3, versículo 12 a 14 de Hebreus. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Vede, irmãos. Olha só. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quem é que se aparta de Deus? Não é Deus que se aparta. É o homem que se aparta de Deus. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Irmãos, é muito forte isso daqui. Porque veja que quem se afasta de Deus, no verso 13, é o homem. O texto vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quem é que se aparta da salvação? É Deus ou é o homem? É o homem, porque Deus sempre está disposto a salvar. E olha o que ele diz no verso 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por quê? Porque a partir do momento em que o homem se afasta, o coração endurece pelo pecado. Agora, o verso 14, isso aqui é para o salvo. Porque se nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Como é que nós nos tornamos participantes da salvação? Se nós retivermos, se nós nos mantermos, se nós permanecermos firmes no princípio da nossa confiança até ao fim. Então veja que quem se afasta é o homem. Quem rejeita a salvação oferecida pelo céu é o homem. Aí você vê, irmãos, quando você lê a palavra, Mateus, capítulo 24, quem é que vai ser salvo? Mateus 24, versículo de número 12 e 13. Olha o que o Senhor Jesus disse. Foi o Senhor Jesus que disse isso aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas olha o que diz o 13. Mas aquele que reter, aquele que vigiar, aquele que se atentar, aquele que perseverar
até o fim será salvo. E isso quer dizer que muita gente não retém, muita gente não se atenta e muita gente não persevera no caminho da salvação. Mas aquele que mantém-se firme até o fim será salvo. Aí veja bem o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 9 a seguir. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, verso 9 a seguir. Mas e vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, do amor, que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza da esperança até o fim. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Irmãos, olha o que Deus está dizendo aqui através do escritor aos Hebreus. Que Deus olha para a igreja, que Deus espera da igreja coisas melhores concernente à salvação. De que Deus olha para o amor que a igreja tem, verso 10. Como a igreja serve os santos, como os salvos servem os santos. Mas aí o verso 11 e 12, olha a advertência. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que muita gente salva abandonou o caminho da salvação e não completaram a certeza da esperança até o fim. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre perder salvação? É que é o homem, irmãos, é o homem que por causa do pecado ele se afasta a tal ponto, que ele vai para o caminho da incredulidade e do retrocesso. E é muito forte quando você lê, por exemplo, Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. Por quê? Porque você vê que muitos retrocederam na fé. Muitos se apostataram da fé. Então, olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo de número 35 a seguir. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos,
Aqui a palavra ela é muito clara. Tenham paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, eu e você possamos alcançar a promessa. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo, só falta um pouquinho de tempo, que há de vir virá, e não tardará. O justo não vive por vista, mas vive pela fé. Agora olha o que diz o verso 38. Mas se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Irmãos, o que mais nós estamos vendo? Que pela falta de paciência, muitos não vão alcançar a promessa. Pela falta de perseverança, de comunhão, de atenção, muitos não vivem mais pela fé. E pela pessoa não viver pela fé, ela se retira, e quando ela se retira, a alma do Senhor não tem prazer nela. E tem muita gente que está se retirando para a perdição. Então veja que é o próprio homem. Aí quando nós lemos o texto, veja, eu vou ler Paulo escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 19. Olha o que diz a palavra, 1 Timóteo 1 e 19. Veja que o escritor aos Hebreus disse da fé. O justo viverá pela fé. Agora olha o que diz o verso 19 de 1 Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Paulo está dizendo a Timóteo, conserve a fé e a boa consciência. Porque alguns rejeitaram a fé e a boa consciência, e rejeitando a fé e a consciência boa, naufragaram na fé. E você sabe o que é naufragar na fé, irmãos? Quando há um naufrágio em alto mar, alguém se salva? Eu estou dizendo do mundo físico. Naufragar na fé. O que é um naufrágio? Quando acontece é uma catástrofe. Veja que Paulo disse a Timóteo, conserva a boa confiança e a fé. Porque muitos, por não preservar a consciência, a boa consciência e a fé, afundaram. Foram a pique. Não se salvaram. Aí olha o que Paulo vai dizer também. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. 9 e 10 de 1 Timóteo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e enlaçam em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você percebe o que eu estou falando aqui? Que é o homem que se desvia, é o homem que naufraga, é o homem, segundo 1 Timóteo 6,7, Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo, que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça de dinheiro, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja que é a própria pessoa que não quer permanecer, que não quer reter, que não quer se atentar, que não quer permanecer na pureza do evangelho. Ela foi salva,
mas ela por si só se afasta da pureza, da boa confiança e da preservação da fé. Então veja que quando você fala que alguém perde salvação, não é porque Deus quer que essa pessoa se perca. Ele quer que todos se salvem, mas a pessoa que rejeita a salvação é a pessoa que se afasta, é a pessoa que não retém, é a pessoa que não quer viver a prática da palavra. E isso é muito forte, irmãos. Porque daí você entra dentro de um outro contexto que muita gente não gosta, né? Mas existe a blasfêmia contra o Espírito. E o que é a blasfêmia contra o Espírito? Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. A blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Olha o que diz Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoada, mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, pastor, mas o ímpio pode blasfemar. Irmão, só pode blasfemar aquele que conhece o Espírito Santo. Vocês concordam? Só pode blasfemar aquele que já teve relacionamento com o Espírito Santo. E veja que o texto diz, se você falar contra o filho, você vai ser perdoado. Por quê? Porque o filho é o advogado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Então, quem blasfema é quem conhece e se relaciona. Porque quem nunca teve vida com o Espírito Santo, a Bíblia chama que vive no tempo da ignorância, não conhece o Espírito, não provou o Espírito, não teve relacionamento com o Espírito. Agora, quem já provou da salvação, automaticamente provou do Espírito Santo. E aí eu já vou explicar, irmã Rosemary, tenha paciência, sobre o que é a blasfêmia. E eu vou explicar isso com o texto de Hebreus capítulo 6, verso 4. Hebreus 6, 4, olha o que diz a palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 4. E aí, tem muita gente nessa vibe que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, meu irmão. A pessoa que não retém, a pessoa que não preserva a fé, a boa confiança, que não preserva a salvação, ela perde. Mas, pastor, a pessoa pode perder a salvação por nada? Não. É a pessoa que vai se endurecendo a tal ponto de ela não aceitar mais a intervenção do céu na sua vida. É a pessoa que não se arrepende. É a pessoa que não se humilha. É a pessoa que não quer ouvir o Espírito. Então ela vai se endurecendo a tal ponto que ela não absorve mais as coisas do Espírito. Daí é a blasfêmia. E eu já vou explicar. Agora olha o que diz Hebreus, capítulo 6, verso 4. Irmãos, você nunca vai imaginar uma pessoa que provou tudo isso que o escritor aos Hebreus disse, perder a salvação. Você nunca vai imaginar que uma pessoa dessa possa perder a salvação. Olha o que diz Hebreus 6, 4. Porque é impossível
que os que já uma vez foram iluminados, olha só, iluminados, provaram o dom celeste, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. A Bíblia está dizendo é impossível, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Porque assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Aqui que está a blasfêmia. Verso 8, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo de uma pessoa que foi iluminada, que provou o dom celeste, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a palavra de Deus e os poderes do século futuro. O ímpio não provou isso. Quem prova a iluminação, o dom celeste, se torna participante do Espírito, prova a palavra e o poder do mundo vindouro, são crentes. Foi crente, são crentes. Crentes. Não são judeus, são crentes. Agora veja onde é que está, irmãos. Irmã Ana Silva, a senhora está equivocada. Olha só, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Se for só, a gente só quebra essa premissa, irmã Ana, em dizer o seguinte: judeu, quem recebia a presença do Espírito Santo, era só rei, sacerdote e profeta. Só se o judeu se converteu e desviou, mas agora, crente provou o poder do Espírito, o poder da palavra. Crente provou a palavra, foi iluminado, teve dom celeste, participou do Espírito, provou a palavra de Deus e o poder do mundo vindouro. Agora, esse crente caiu. Olha só, esse crente caiu. E o que a Bíblia está dizendo? Que é impossível. É isso que está no verso 4. É impossível renová-los para o arrependimento. Aí você vai dizer assim, pastor, então o que é a blasfêmia? A chave para você entender Hebreus, irmãos, está no verso 7 e 8. A chave para você entender o que é a blasfêmia está no verso 8. É a terra. Veja, eu estou dizendo que o desejo de Deus é salvar, mas a terra que não se embebeda com a água, ela não produz coisas boas e ela vai ser queimada. Ela vai ser queimada. Olha o que diz, porque a terra que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem ela... A terra que representa a nossa vida, que absorve o Espírito, que tem relacionamento com o Espírito, que se arrepende, que se humilha, que se quebranta. Mas existem terras que não retém, que não preserva, que não permanece, que não vigia. E a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Por quê? Porque a terra que produz espinhos e abrolhos, ela não absorve mais a água. E qual é o fim dela? Ela está em maldição e o seu fim é ser queimada. E o que é que queima? A terra não queima. A palavra aqui está dizendo que o homem vai queimar. E por quê? Porque ele provou, mas ele não reteve, ele não permaneceu. O Espírito Santo trazendo ele ao arrependimento, se arrependa,
se humilha, volte para a palavra, volte para o caminho. E o que o homem fez? Ele rejeitou, ele não preservou, ele não se quebrantou. Então a terra se tornou um solo em que a água do Espírito cai, mas a terra não absorve água, e essa terra vai ser queimada. E sabe o que acontece, irmãos? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o homem não aceita o perdão de Deus e ele não se arrepende do seu pecado. E por que Jesus disse, se você pecar contra o Filho, você é perdoado? Porque o Filho é o intercessor. Mas quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É Jesus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que convence? É o Espírito Santo. Jesus disse, importa que eu vá. Olha só, João 16, verso 7, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é Jesus que convence o homem, é o Espírito Santo. Então, quando eu e você somos uma terra que não absorve mais o Espírito, nós caminhamos para o caminho da blasfêmia. Quem convence é o Espírito. Então, veja, eu preciso me preservar. Eu preciso permanecer. Eu preciso caminhar, eu preciso me relacionar. Irmãos, tem muita gente que não teme mais. Não se arrependem mais. Não pedem mais perdão. Não se humilham mais. E pode chegar a um limite. A Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que a Bíblia... Você pode chegar num momento de buscar e você não encontrar mais. Você sabia disso? Muita gente pode procurar e não encontrar. Por quê? Porque por si só se afastou. E aí eu quero que vocês gravem isso. Qual é o desejo de Deus? Salvar. Quem é que se afasta da salvação? É o homem. É o homem. Quem é que naufraga? É o homem. E aí, irmãos, olha o que diz a palavra em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 29 ao 31. Isso daqui, você tem que ter consciência para ouvir o que eu vou falar aqui. Porque existe mais juízo sobre a graça, presta atenção, do que houve para o povo de Israel no deserto. Olha o que diz a palavra. De quanto maior castigo cuidar vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Verso 28, presta atenção no que está dizendo a palavra, meu irmão. Quem faz isso é quem nasceu de novo e rejeitou a salvação. Olha o que diz. Verso 28 de Hebreus 10. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Houve juízo, quebrou a lei, juízo. Agora, olha o que diz para o crente.
de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu a darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Irmãos, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que está dizendo, e isso não é heresia. A Bíblia está dizendo que existe julgamento para a graça. E o julgamento é maior do que houve na lei de Moisés. Verso de número 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E veja que é no Novo Testamento que a Bíblia está dizendo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, quem é que vai profanar, pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e fazer agravo ao Espírito Santo? O ímpio faz isso. O ímpio profana o sangue da aliança. O ímpio faz agravo ao Espírito Santo. O ímpio pisa o Filho de Deus. Não, são crentes que conheceram a palavra, mas não se humilham, não se arrependem, não perseveram, não retêm, não se atentam a tão grande salvação. Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Irmã Ana, lê Hebreus 6,4 e lê esse texto aqui. Isso aqui se forma doutrina. São pessoas que conheceram o Evangelho, conheceram a salvação, conheceram o Espírito Santo e se afastaram. E se afastaram a tal ponto de profanar o sangue de aliança, de fazer agravo ao Espírito da graça, e de pisar o Filho de Deus. Então veja, irmãos, que a palavra, ela nos leva a uma reflexão. Hebreus capítulo 12, versículo 25 a 27. Olha o que diz Hebreus 12, 25 a 27. Veja que não rejeiteis o que fala. Quem é que está falando aqui é Deus. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E veja que o escritor aos Hebreus aqui, ele está tocando em coisas da antiga aliança. Aqueles que rejeitaram a promessa, aqueles que rejeitaram a lei, não escaparam. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aí olha o que diz o verso 26. E vós, do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam.
Por isso, agora olha o reter aqui, irmãos, olha o reter, verso de número 28, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Reter, permanecer, servir agradavelmente com reverência e piedade. Porque nós recebemos um reino que jamais será abalado. Nós precisamos reter. Aí olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Olha o que diz a palavra, Pedro agora. Não é Paulo e não é o escritor aos Hebreus, é Pedro. E olha o que Pedro diz. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso aqui é para crente. Agora olha o que diz. Se a pessoa provou e outra vez foi vencido, o último estágio dessa pessoa é pior do que o primeiro. Agora olha o que diz o verso 21 e 22. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que forem lhe dado. Deste modo sobreveio que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Olha o que a Bíblia está dizendo. Era melhor não ter conhecido o caminho do que ter conhecido o caminho e se desviar dele. É como um cão que vomita e come uma porca que volta para a lama. Aquele que conhece e se desvia. Aquele que prova o poder do mundo vindouro, que é iluminado, que provou o poder da palavra e do Espírito e não retém e não preserva. E aí muita gente, e veja que eu falei aqui, irmãos, se for para contabilizar, eu não sei quantos versículos eu falei. Para mim formar uma doutrina na Bíblia, eu só preciso de 2 versículos. E a Bíblia, ela está recheada de textos que comprovam que pessoas que não perseveram, não se relacionam, não comungam da fé, que naufragam, que pisam o Filho de Deus, que escarnecem do Espírito Santo. Muitas dessas podem passar o limite e não voltarem mais. E o juízo sobre elas pode ser pior do que houve com o povo do deserto. Então, pastor, qual é a sua intenção de pregar isso, meu irmão? A minha intenção é simples. Para nós concluirmos, qual é a intenção? É perseverar, irmãos. É andar na palavra, é viver no Espírito e, acima de tudo, nunca se esquecer do remédio que cura a nossa alma e perdoa o nosso pecado, que é o arrependimento. Porque você vê ao longo de todos os textos que eu estou lendo para vocês, é que o que falta é uma chave, é uma palavra: arrependei-vos.
Agora veja que se nós perseverarmos no relacionamento com a palavra e com o Espírito, nós temos promessas tremendas sobre a nossa vida, irmãos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos que está no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo de número 2, verso 26 do Apocalipse. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-eis a estrela da manhã. Olha o que a Bíblia diz, verso 26, ao que vencer e guardar até o fim. E isso é muito simples. Tem muita gente que não vai guardar até o fim. E quem guardar até o fim, as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda, preserva, se atentem, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, preserva o que você tem. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é tremenda. Apocalipse 3, 21. Isso aqui é para a igreja que será tirada de Laodiceia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentarei com meu Pai no seu trono. Então veja que a Bíblia, ela vai mostrar que o relacionamento com o Espírito Santo influencia na nossa salvação. Pastor, mas pode se perder a salvação por nada? Não, meu irmão. Eu não vou dizer que você perde salvação como alguém perde uma moeda. Então, às vezes você está com a moeda no bolso, vai procurar e não acha. Não é assim que se perde a salvação. As pessoas se perdem quando elas não absorvem mais a água que é jorrada sobre ela. É quando o coração se torna uma pedra insensível. É quando a iniquidade, o pecado consciente, ele me domina mais do que o Espírito Santo. E quando eu cometo pecado, eu sinto prazer em pecar e não há mais espaço no meu coração para se arrepender. Então veja que Deus quer salvar e Ele quer salvar a todos, mas os homens não querem reter, não querem perseverar, não querem preservar, não querem se humilhar, não querem declarar a sua dependência do céu, querem ser autônomos diante de Deus. Autônomos. Nós não somos nada sem o céu. E é aí que vem a grande sacada que muita gente, mas a graça nisso tudo. Irmãos, eu acabei de ler Hebreus 10, que existe mais juízo na graça do que na lei de Moisés. Porque a graça nos foi revelada uma salvação que o Filho de Deus morreu inocente pelo meu pecado. Se eu rejeito o Filho de Deus,
Eu estou escarnecendo do que ele fez por mim. Eu estou pisando, eu estou blasfemando. Então veja, existe um mecanismo, um meio de salvação, é a cruz. A cruz me leva à salvação. Então eu quero dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se humilhe. Se quebrante. Coloca a tua boca no pó. Seja totalmente dependente ao Espírito Santo. Não resista 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 à voz de Deus. Não resista. Mas se humilhe. Irmãos, amanhã eu vou continuar. Eu só dei a introdução hoje. Mas amanhã eu vou entrar depois das 10 da noite. Ou provavelmente na quinta-feira. Quinta e sexta. Mas eu quero dizer, continue conosco, irmãos. Continue conosco. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento transforma. O conhecimento nos leva a crescermos em Deus e crescer na fé. Deus abençoe Mangiane. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor, alguém que não aceitou Jesus ainda. Eu quero orar pela tua alma, pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, você que está afastado, você que está distanciado. Eu quero orar por você. Diga, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Eu quero orar por você. Jesus morreu na cruz para te salvar. E enquanto a porta da graça ainda está aberta, entre dentro da arca da salvação. Eu quero orar por você. Olha a irmã Helenilda Silva, vai voltar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou esperar 2 minutos. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Olha aí, Mário Evandro Rodrigues está dizendo eu quero. Está dizendo eu quero. Eu quero orar por você, meu irmão. Não espere para amanhã o que você precisa fazer agora. Eu quero orar pela tua alma, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo seu coração. Diga aí, eu quero. E eu vou estar colocando o seu nome na oração. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós vamos orar por você. Amanhã pode ser tarde demais, né? Diga, eu quero, se renda à vontade de Deus. Se renda à vontade de Deus.
Aleluia. 1 minuto e eu vou estar orando, irmãos. A irmã Rosane Reis Teixeira, lá do Facebook, está dizendo: eu quero. Não espere para amanhã. Jesus está te chamando hoje, está te chamando agora. Como escaparemos nós de tão grande salvação? Deus abençoe, irmão Pedro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero orar por vocês agora. Irmão, preserve a salvação. É preservar. Cuidado para não naufragar, para nossa embarcação atracar na Nova Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus vai te libertar, irmão Márcia Carvalho, do cigarro, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu orar. Pai, eu quero colocar essas almas diante da tua presença. Perdoe os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. E, Senhor, que os pródigos que estão voltando, troca as vestes, coloca anel, coloca sandália no pé. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nós, como terra, estejamos, Senhor, prontos a absorver a água do Espírito. Senhor, a tua palavra diz: convertei-vos e arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E eu creio, Senhor, no perdão. Eu creio, Pai. Quando há arrependimento, os pecados são cancelados, são perdoados. E quem nos convence dos nossos pecados não é religião, é o teu Espírito. Espírito Santo, eu quero te convidar nessa noite a nos sondar, a vasculhar a nossa alma, a ver se há em nós algum caminho mau e nos guia pela vereda da justiça. Nos guia pelo caminho da eternidade. Senhor, que aqueles que estão sendo tentados a não orar, se relacionar, se quebrantar, buscar, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite que o teu Espírito, Senhor, venha se manifestar com poder. Ó Deus, que todo embaraço, que tudo aquilo que está tentando nos naufragar na fé, nos fazer parar, que caia por terra no nome de Jesus e que possamos preservar firme esta caminhada até a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E amanhã, provavelmente eu vou entrar às 22h30, 22h15, que eu tenho um compromisso amanhã à noite, eu vou dar um estudo, mas eu vou entrar e na sexta-feira nós iremos voltar com esse assunto. Amém? Na quinta-feira, quer dizer, à noite, sobre salvação. Salvação. E, irmãos, não deixe de abençoar a obra de Deus, né? Que nós estamos numa grande obra. Uma grande obra. E nós não podemos parar. Então, abençoe a obra de Deus. Você que conhece, né, a obra que nós estamos realizando, não deixe de abençoar essa obra. Nos ajude
porque tem muitas almas que precisam ser salvas. E nós temos o kit do evangelismo ainda. Amanhã eu vou estar falando com vocês sobre o kit. Nós estamos com o livro do Apocalipse. Todas essas formas você estará ajudando aí o projeto Arrependa-se e nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra, medite nessa palavra. Eu tenho muitos amigos meus calvinistas que defendem uma vez salvo e salvo para sempre. Eu vi que tinha alguns calvinistas aqui que jamais vão aceitar que alguém possa perder, né? Mas quem é o dono da verdade é Jesus, e Jesus confirma a sua palavra pelo Espírito Santo. Então eu preciso, né, que se alguém se ofendeu pelo que eu preguei aqui, não se ofenda, né? Nós estamos vivendo debaixo da palavra de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e não só guarde, mas pratique essa palavra. Essa palavra é vida para você. É essa palavra que te conduz à vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas. Um resumo de cada capítulo, com foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link, ou pelo fone 47 99722 1159. Senhor, meus irmãos, nós queremos agradecer o projeto Arrependa-se e o grupo de intercessão por toda oração, jejum, por esse trabalho. E queremos agradecer a todos que têm contribuído para que essa obra seja realizada. Fica muito obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós estamos em Curitiba, em um lugar chamado Largo da Ordem. E aqui está do lado contrário, mas está escrito Hospital da Alma. Esse lugar aqui, ele é frequentado por diversas pessoas. E ele fica aqui no centro de Curitiba. É uma região de muitos bares. E tem muitas pessoas que recebem aconselhamento, pessoas que estão em desespero. E nós estamos aqui para poder orar por essas pessoas, evangelizar essas pessoas. E a minha gratidão ao pastor Carlos Cardoso, que me ajuda dando suporte aqui nessa tenda de evangelismo aqui em Curitiba. Então olha só que legal. É uma região frequentada por muitas pessoas e a gente tem a possibilidade de poder ajudar tantas pessoas que estão em situação de risco, tanto emocional como também pessoas que às vezes não tem uma roupa, não tem nada. E estou gravando esse vídeo aí para poder agradecer o pastor Carlos. Deus abençoe. Valeu! Israel é o anticristo. E se os judeus estão dizendo que o Messias está chegando, eles estão dizendo para a igreja: